Como eu falei, o Octalysis ele é um método bem estruturado, né? Então ele é dividido em diversos motores, que eu já vou falar um pouquinho o que é. Esses motores são motores de motivação, esses motores têm mecanismos dentro deles. O octálisis, né, mistura a palavra octa, né, de 8, e leses de análise. Então ele é uma forma de analisar e agir em cima de de um conjunto de motores de motivação que já existem sempre de alguma forma, né, no projeto, na situação, no cenário que a gente está buscando melhorar o engajamento. Então, essa primeira tela aí, ela resume o método como um todo. Então, a gente vê, deixa eu ver se dá para apontar aqui. Será que dá? Não, acho que não dá não. Não dá não. Mas a gente vê aí Meaning, Empowerment, Social Influence. Isso aí são os motores de motivação, né? Então é uma divisão que o Yukai Cho fez, dos vários tipos de mecanismos que a gente pode usar para criar mais engajamento, para montar esse quebra-cabeça da, da gamificação em cada projeto, em cada cenário que a gente se envolve, né? Então vamos pegar isso tudo aqui e quebrar em pedacinhos agora. Esse octógono aí, ele tem dois lados. Então, do lado esquerdo, são os motores de motivação que estão mais ligados à lógica, a cálculo, a acúmulo de coisas, né, de badges, enfim, de coisas, e está ligado, grosso modo, né, o que a gente costuma falar, ao lado mais racional do nosso cérebro. Isso aqui na neurociência não é exatamente assim, mas é uma divisão que foi feita. E acho que saiu a apresentação aqui. Será que dá para... Aí, legal, obrigado. E aí, do lado direito, são os motores de motivação que estão mais ligados à criatividade, expressão, habilidades e interações sociais, né? Então, tem essa primeira divisão, né? Esses 6 aí, accomplishment, ownership e scarcity, estão mais ligados à lógica, e os empowerment, social pressure e unpredictability, que é imprevisibilidade, são os motores que estão mais ligados à parte não racional, à parte emocional, à parte de criatividade do nosso cérebro, né? Aí, se a gente olhar a parte de chapéu preto e chapéu branco, né? O que é isso? É uma alusão ali aos hackers, né? Então, hacker, black hat e white hat. A gente vai estar falando de uso de criatividade, de maestria, o sentido de ter um propósito maior, né? Então, a parte de cima e a parte de baixo ali do octógono. Então, é uma outra subdivisão, né? E aí, essa divisão, né, chapéu branco, chapéu preto, que eu fiz a divisão aqui para usar uma metáfora, né, de Jedi e Sith, pode parecer que uma coisa é boa e outra ruim, e não é bem assim. Aqui a gente está dividindo esses motores em coisas que têm um efeito que é cumulativo, ou seja, ele vai acontecendo aos poucos, mas que também é duradouro, que dura mais quando eu paro de dar o estímulo. E o chapéu preto, né, o CIF ali, são aqueles mecanismos, são aqueles motores de motivação que estão ligados à incerteza, insegurança, medo de perder alguma coisa, ou o desejo de ter algo que você não tem, né? E esses mecanismos, esses motores de motivação, eles têm um efeito muito mais rápido,
né, do que os de chapéu preto, de chapéu branco. Só que se a gente usa muito eles acabam dando uma sensação de que a gente não está mais no controle das coisas, né? Então é um pouco do que acontece quando a gente está numa roleta, né, num caça-níquel. É uma coisa que dá uma sensação ruim se você começa a usar demais, né? A gente fala que deixa um gosto amargo na boca. Então, essas todas essas divisões são para mostrar que a gente precisa ter uma abordagem que seja equilibrada para as coisas, né? A gente vai usar um pouco dependendo da situação, de coisas que talvez não tenham um efeito tão imediato, mas eu vou ter um efeito um pouco mais duradouro, eu vou cativando mais o meu jogador, versus, né, ou equilibrado com coisas que geram urgência de ação mais rápido, mas que eu não posso usar muito porque senão dá essa sensação de perda de controle, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa por enquanto. Algum dos honrados colegas? Não? Bora lá? Então vamos. Essa é a parte mais importante. Se vocês aprenderem o que é um feedback loop, vocês não precisam saber mais nada. O loop de feedback, né, é a forma como a gente gera cada vez mais engajamento. Então, é uma ação que gera algum tipo de reação do jogo, do sistema, da gamificação em si, que faz com que o jogador, o usuário, perceba que algo aconteceu e incentive ele a fazer um outro algo, né? Então, eu acho que o exemplo mais clássico é num jogo de videogame, como, por exemplo, o Mario, né? Aproveitar que está no cinema aí, tá todo mundo falando. O Mario, ele pula naquela caixinha que tem a moeda, e a hora que ele bate, você vê uma moeda sair voando e você ouve um som. São dois feedbacks de que você fez alguma coisa certa, né? Tem uma moedinha de ouro, moeda de ouro é bom, todo mundo quer moedas de ouro. E, ao mesmo tempo, você entende que fiz alguma coisa certa, devo repetir. Então, isso gera o engajamento ou o vício, né, nas coisas. Então, quanto mais você conseguir gerar esses loops de feedback quando você está fazendo uma gamificação, e quanto menores e mais frequentes eles forem, mais rápido você gera o engajamento e muitas vezes o engajamento mais profundo, né? Tô falando da Gustavo? jornada do herói, né? Isso, Fala, eu ia Gui, te você pedir fala. para responder essa questão que o Francisco Legal. Teodorico colocou aqui. Aliás, um abraço para o meu amigo Francisco Teodorico. A jornada do herói é utilizada nesse conceito. Inclusive, nós conversamos, eu conversei com alguns membros do grupo aí durante a semana, e até citei que eu gostaria de trazer o Joseph Campbell, que foi o criador da teoria da jornada do herói aqui para o nosso papo, e o Francisco acabou trazendo a pergunta. Você quer responder agora ou prefere que a gente deixe para o momento do debate? Vamos deixar para o momento do debate. Acho que vamos pegar esses temas que o Isso, então pessoal já tá. dizer para quem tiver perguntas, pode ir colocando aí que quando acabar a apresentação do Gustavo, a gente começa a colocar as perguntas aqui para o pessoal debater, tá? É isso aí. Vamos lá então. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente também não demorar tanto. Essa apresentação, quando eu faço ela mais estendida, eu paro em cada um desses motivadores, né, desses motores de motivação, e explico com um pouco mais de profundidade. Mas aqui eu vou passar rapidinho por cada um dos 8, só para a gente ter uma noção geral, tá? O primeiro é esse Epic Meaning and Calling, né? Ou seja, chamado épico significado épico e chamado, né? Vocação. É o motor aonde você é o escolhido, você é o único que pode atuar, né? Você tem um propósito maior, ele te inspira a ter um propósito maior. O segundo, que é o de desenvolvimento, não sei porque não apareceu a ilustração aqui, desenvolvimento, accomplishment, né, que é atingimento, aí é você crescer, você se desenvolver, progredir,
né? Então é onde você tem os mecanismos talvez mais famosos de gamificação, que são os PBLs, né? Points, pontos, badges, né? Medalhas, troféus, e leaderboards, que são os rankings, né? Então você sobe no ranking, você ganha pontos, você passa de nível, você ganha o troféu de não sei o que lá. Então, por exemplo, o Duolingo usa muito desses motores. Empoderamento da criatividade é o terceiro motor de motivação, e ele lida com criatividade, com feedback rápido, né? Atividades que a própria atividade ela é um fim em si próprio. Por exemplo, montar um Lego, né? A hora que você acaba de montar um Lego, acabou a graça, concorda? O divertido é montar. Depois você deixa lá a sua Millennium Falcon guardadinha, mas o divertido é montar. Então, ele é um fim em si próprio. Né? É uma atividade que é tão legal que você faz só pelo prazer de fazer. É um motor muito poderoso, mas muito difícil de criar mecanismos a partir dele. Né? Possessão, né? Você ser dono de. Possessão não, acho que possessão é outra coisa, mas é você ter posse de alguma coisa, né? Ser dono de alguma coisa, né? Então você sente que aquilo é seu, né? E acho que um exemplo que é bastante contraintuitivo é o seu perfil em redes sociais. Você tem ali alguma coisa que você está investindo, você está fazendo post, você está melhorando o seu perfil, então você vai criando alguma coisa ali que você está investindo tempo, então aquilo se torna mais valioso para você. Eu vi ontem, ontem não, hoje, eu passei por um que usa isso muito bem. É um site que você faz uma camiseta para o Dia das Mães, só que você vai montando a camiseta. Então você escolhe o cabelo um desenho, né, da mãe com os filhos. Você escolhe o cabelo, a roupa da mãe, aí quantos filhos, qual o nome, você vai customizando ali. E aí no final ele te informa o preço. Então é um mecanismo que vai te induzir a compra, porque você já investiu um tempo ali configurando, você já sente aquilo como seu, né? Então é um outro motor também. O quinto, que é o influência social e relacionamento, né? É aquela parte dos jogos em que você se relaciona com outros jogadores, né? Você tem interação, você conversa, e isso vai gerando um sentimento de que você faz parte daquele grupo, daquele jogo, um sentimento de companheirismo, né? Então, esses são os mecanismos ligados a isso. Aí, o motor de impaciência e escassez, né? Esses são mecanismos que estão ligados a esse motor, em que você quer alguma coisa que é raro, que pouca gente tem, que é escasso, né? Então, você tem aquela coisa de shows que são muito populares e que todo mundo fica ali dando, né, refresh na tela para conseguir comprar o ingresso ali, porque tem pouco. Então, são coisas que são mais valorizadas porque tem menos. Né? Imprevisibilidade, curiosidade, são caixas de mistério ali, né? Caixa que você compra, você assina uma caixa que vai vir alguma coisa que você nem sabe o que é, né? Então é o tipo de motor, é o tipo de mecanismo que te engaja pela curiosidade, porque você quer saber o que vem. Então são sorteios, são coisas que não são, que quebram a previsibilidade, né? E isso te atrai, te engaja. E por último, os mecanismos, né, ligados ao motor de perda e evitação de perda, né? Que é aquele que, se você não tomar uma ação, algo ruim vai acontecer. Então, você vai perder trabalho, você vai perder esforço, você vai perder dinheiro,
né? Então ele te engaja a continuar fazendo ou a fazer alguma coisa, porque se você não fizer, você vai perder alguma coisa que você já conquistou, tá? Então essa é a divisão dos motores, e cada motor dentro dele tem uma série de mecanismos que são descritos que você pode usar como ponto de partida para criar algum mecanismo, algum sistema de gamificação, né? E aí você usa isso também para fazer análises, né? Então você tem aqui uma análise do Facebook, aonde que isso é uma análise meio antiga já, não sei se ela ainda é é, tão atual, mas você pode ver quais são os mecanismos de gamificação que estão envolvidos ali no Facebook. E aí, a partir disso, você consegue equilibrar, puxar mais para um tipo de mecanismo, mais para outro. Então você começa a ter uma forma de visualizar o equilíbrio da sua gamificação. E aí, você pode pegar e fazer essa análise nas 4 fases da gamificação, né. Então você tem a fase de discovery, que é quando alguém descobre, aí eu vou falar de jogos, tá, para ficar mais fácil entender. Discovery é a fase onde você descobre o jogo, você chega até ele, né. Onboarding é a fase onde você, eh, recebe a pessoa no seu jogo, né? E você engaja ela, você faz a pessoa querer continuar jogando, né? O scaffolding aí é o grosso do jogo, é onde a maior parte da ação, das coisas do jogo acontecem. E a fase de endgame é a fase onde você o jogador já fez basicamente tudo que ele podia fazer, né? Em jogos baseados em história, por exemplo, você pode ter feito toda a história já, e aí você tem que arrumar uma forma de continuar engajando aquela pessoa, mesmo ela já tendo feito tudo que estava no roteiro ali para ser feito. Então, é, isso aqui é a gente pensar a gamificação para cada uma dessas fases. Cada uma dessas fases tem um objetivo diferente, né? Então, como que eu vou abordar a gamificação em cada uma delas? Eu vou ter um plano diferente. E aí, o nível Master Jedi aqui é quando você faz isso. Além de fazer fase a fase, você faz o planejamento para cada tipo de jogador. Então, na hora do onboarding, eu vou fazer um onboarding diferente para o jogador que é do tipo achiever, tem algumas características, diferente do jogador que é um killer, que só quer matar, 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 né? Ou diferente de um que é um explorer, que é aquele tipo de jogador que gosta de conhecer o mundo, conhecer o jogo, explorar as possibilidades ali, né? Então aí eu estou pensando a minha gamificação de acordo com o objetivo de cada fase que eu quero conduzir o meu jogador, o meu usuário, o meu cliente. E além disso, eu estou customizando para cada tipo de jogador. Tá? Aqui eu estou usando essa taxonomia que tem esses 4 tipos de jogador, mas existem outras, tá? Existem a do como é que chama aquela lá? Deixa eu olhar aqui o livro, tem. Ah, Andrei Bom, enfim. Que ele propõe 6 tipos de jogador. Né? Então, dependendo. E você pode fazer isso com uma outra abordagem, uma abordagem de Product Discovery, onde você vai criar uma persona. E aí você faz um tipo de gamificação para cada persona que você conhece do seu usuário. Então, vocês veem que é uma forma em vários níveis da gente analisar e construir a gamificação, tá? Por isso que eu acho essa abordagem tão legal, porque ela é super estruturada, né?
E aqui tem mais ou menos o passo a passo, né, de como que a gente faz isso, que é olhando, primeiro, quais são as métricas de negócio que eu quero influenciar com a minha gamificação. E aí podem não ser de negócio, né? Como o Rodrigo colocou lá, eu posso querer criar uma gamificação para bem-estar, para saúde. Quais são as métricas de saúde que eu quero influenciar, né? IMC, como é que é? CO2 lá no sangue, calorias, colesterol. Quais são as métricas que eu quero influenciar? A partir dessas métricas, quais são as ações que eu quero que o meu jogador faça, né?